Olá, meus amigos do YouTube, sejam todos muito bem-vindos a esse canal espírita. E hoje sim, estou aqui realizando um desejo, um sonho que tenho de analisar uma psicografia atual, feita por alguém aqui que veio na nossa cidade de Bauru, que é Orlando Noronha Carneiro, um médium de respeito, um médium em que deposito toda a confiança de alguém que está trabalhando em nome da doutrina espírita. Nossa doutrina tem como função, acima de tudo, consolar corações, mostrar que a vida continua, que a vida é bonita e que Deus fez uma história maravilhosa para a gente viver. Então, com a autorização dessa família, que eu vou mostrar aqui na psicografia, nós vamos analisar cada palavra, cada frase, à luz da doutrina espírita, se é verdade, o que os espíritos explicam sobre isso, baseado no livro dos espíritos. Mas acima de tudo, meus amados, é observar a verdade da psicografia, as informações trazidas pelos entes queridos, ou no caso aqui pela Renata, para a mamãe, para a irmã Daniela, e como foi essa carta, que efeito ela causou na família. Eu pergunto 3 coisas para esse trabalho para a família. O que foi conversado dentro da sala com o médium antes de se receber as cartas? Isso é muito importante porque nós temos que ter confiança que as informações que serão trazidas na carta não foram ditas ao médium ou algum amigo da equipe, um trabalhador da equipe desse médium que poderia ver então a informação e aí ele escreve o que sabia. E não há nenhuma comunicação mediúnica, o que nos frustraria e não é o propósito dessa verdade. Isso então foi perguntado e eu tenho aqui a resposta que a Daniela, irmã da Renata, que trouxe a comunicação para a gente, informou. A segunda pergunta também é qual as informações que a carta trouxe que eram íntimas, que eram particulares para a família. Porque vocês vão ouvir as histórias, a psicografia, e você vai achar assim que entendeu, que tem a ver, que dá certo, mas meio genérico. Mas quando você escuta a família contando os detalhes que foram mencionados, fica muito impressionante, porque não tem como ser outra pessoa a não ser aquela menina ou aquele membro da família trazendo a informação de como está vivendo no mundo espiritual, se encontrou com alguém da família ou se ela perdeu a sua individualidade ou se tem a consciência e reconhece as pessoas que conviveram aqui na Terra com ela. Isso tudo vai ser mostrado nessa psicografia. E eu agradeço demais o carinho que a Daniela teve comigo, a Dani que foi tão generosa, que passou as informações, que foi sincera e que eu pedi de coração, Dani, não poupe nada, não jogue a favor da psicografia, ou do Orlando, ou da doutrina espírita, mas sim da verdade, porque essa é a nossa missão, nosso objetivo com esse vídeo. Eu espero que ele atinja outros corações, se consolem, tá bom? Provem pra gente, de uma vez por todas, que a vida não acaba com a morte, que os laços de amor entre os que foram e que ficaram permanecem intactos, mesmo com a separação do corpo físico. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Então, sem mais delongas, vamos começar com isso. Se você puder se inscrever no canal, se você puder deixar o like e fazer um comentário, o que você quiser, até se você acredita nisso, se você não acredita, ou um ponto que você encontrou que foi uma falha, vai me ajudar muito. De coração, eu espero que faça bem a vocês, tá bom? É o desejo desse trabalho. Pessoal, tenho aqui nas minhas mãos algumas anotações que fiz das conversas que tive com a Daniela, a irmã da Renata, que trouxe a psicografia. Vou mostrar agora para vocês quem é a Renata, a menina que desencarnou, que faleceu. Essa foto aí que está aparecendo, ó, é dela, tá bom? É essa que trouxe essa carta maravilhosa, magnífica pra gente, que vai com certeza te emocionar, como me emocionou, e vai consolar muitos corações que estão à procura dessa mesma realização, e receber uma carta psicografada, ok? Então, uma coisa que eu perguntei, e é importante em primeiro lugar, foi o que a Dani ou a Dona Ivete, que era a mamãe, que vai aparecer também na tela aí com a psicografia, falaram para o Orlando Noronha Carneiro numa sala em particular. E por que acontece isso? Pessoal, nós que não somos médiuns ostensivos, não compreendemos muito bem como é a sintonia da mediunidade. Mas quem é médium sabe dessa sintonia, essa necessidade. Até mesmo porque muitas pessoas que entram lá não receberão comunicação e merecem ser consoladas. Mas quando alguém recebe a comunicação, essas informações foram passadas nessa sala, nessa conversa, nesse momento de consolo, porque não é certo chamar de entrevista, porque não é uma perguntas e respostas, é um entrosamento que dura bem pouco tempo e que então a Dani contou pra gente o que foi. Ela falou assim, quando eu entrei lá, Orlando perguntou quem eram essas meninas, quem é essa senhora?
E a dona Ivete diz o nome dela. Eu sou a Ivete, dona Ivete, a mãe. Aí, e você? Perguntou para a Dani. Ela diz, eu sou a Daniela, a Dani, a irmã. Então vamos contar já um detalhe. Se na psicografia aparecer o nome Ivete ou Dani, não vai contar como um ponto de prova que a gente tinha confiança. Porque ela foi informada, o Orlando recebeu essa informação. E nós não contamos então com ela. Ela, então, dita prova que também é uma fraude? Não, porque era o nome das meninas. E a Renata, que trouxe a comunicação, tem que chamar a mãe dela de um nome, ou tem que colocar alguma coisa ali como referência, tá bom? Mas não vai valer como assim, olha a prova que eram ela mesma que conhecia a mãe e a irmã. Não, o Orlando sabia, então não contou. E por isso que antes a Letícia pediu que as pessoas que entrassem lá não falassem nenhumas informações. E nem para a Letícia, que ficava muitas vezes ali na fila, coordenando, ajudando a ordem para entrar na sala. Porque depois podia dizer, eu passo as informações para a esposa do Orlando, aí ela vai e conta para ele. Então a Letícia, muito honestamente, no início do trabalho, pediu às pessoas, como ela pede sempre, não me conte nada, não fale nada para ninguém, não dá o apelido pra gente, porque senão você tira a possibilidade da autenticidade do trabalho, tá bom? Olha que legal, que honesto que é isso. Então, essas informações, Orlando perguntou. Quem são as meninas? Quem são essa senhora? Quem é? É a dona Ivete, a mãe, e Dani, a irmã. Então, Dani e Ivete não vai contar como um ponto para veracidade. Só que olhando então, a Dani conta que ele começa a olhar de cima para baixo, como se a Renata, que trouxe a carta, tivesse agachada próximo dele. Isso é uma informação da Dani. A Dani não via nada, mas ela percebe que o Orlando olha de cima para baixo e vê que a Rê estava agachada. E ele então comenta, nossa, ela é muito feliz, ela é uma menina muito alegre. Essa informação já é um ponto importante, porque é o Orlando que está falando. As meninas não falaram mais nada, a Dani deixou isso muito claro. Então ele comenta, ela é muito alegre. Se por acaso a Renata, que trouxe a psicografia, fosse uma menina rancorosa, sisuda, cara fechada, já errou feio. E a personalidade pode até mudar, uma pessoa que era mais introvertida pode se tornar mais extrovertida, mas, poxa, por que mudou tanto assim? E, no entanto, não houve nenhum erro aqui. Aqui já começa o primeiro acerto, que vai ser provado daqui a pouco, tá bom? Então, ele comentou isso. Aí o Orlando que começa a falar algumas coisas que não foi recebida a informação. Ele fala assim, e o filho dela? O Orlando perguntou, a Dani falou. A Dani respondeu assim, ele está lindo, ele está maravilhoso. Só essa informação. E ela fala, nós não falamos em filho. Não tocamos nessa possibilidade. Se fosse um chute e começa a chutar e errar, eu já nem estaria gravando esse vídeo. Se o cara fala, não é filho, né? E a filha? A filha não tem também? Aí não. Como o filme do Ghost, vocês lembram? Você tem na sua família alguém que chama Consuelo, Fátima, Luísa, Maria? Maria, sim. Maria. Até quantos nomes vale você ficar chutando assim? Então não foi assim e o Orlando falou. Aí logo depois que ele pergunta do filho, na sequência ele fala, e o marido da Renata? Ele fala, está com outra já e está bem. Então ele acerta pela segunda vez que essa Renata tinha um filho e tinha um esposo. E o Orlando diz aqui uma coisa já que me provoca, porque ele fala assim para Dani, não é bom guardar mágoa no coração. Algo nesse sentido. E nós não temos essa gravação porque essa conversa não é gravada, é íntima lá. E tem a ver esta mágoa. Agora eu não sei como que um médium recebe essa informação. Talvez nós tivéssemos que perguntar a Orlando como que ele recebeu essa informação. Alguém estava ali contando para ele, ele sente, ele vê na expressão da Renata ou de alguém, porque realmente tem um sentido essa questão, né? Não pode guardar mágoa no coração. Já já vocês vão entender por quê. E aí o Orlando fala, nossa, ela é muito engraçada mesmo. Outra vez. E aqui a Dani, que vai aparecer, essa menina loirinha, ela fala que supõe que a Renata, a irmã dela, que desencarnou e trouxe a psicografia, estava balançando o cabelo, assim, como ela fazia. Tipo, brincando, fazendo alguma coisa. Ela desconfiou. E é provável que seja isso. Por quê? Porque é uma maneira interessante de fazer, a irmã lembra, reconhece, e é engraçado. Ela chacoalhou o cabelo, Orlando se divertiu e falou disso. Tá bom? Então,
Ela imagina, a Dani falou, que a Renata que tinha esse hábito de balançar o cabelo de um lado para outro. Mas isso não dá para provar, mas que a personalidade da Renata está se manifestando aqui, tá bem? E o Orlando, então, fala para as meninas que ela estava ali. A Renata está aqui. E aí, na despedida, na hora de sair para entrar uma outra pessoa que espera receber a psicografia, numa fila imensa, pessoal. E olha só, mesmo que se tivesse dado todas as informações, não foram dadas, foi só isso que eu falei, mas mesmo que fosse, é uma técnica de memorização tão poderosa que o Orlando tem de ter, porque entra muita gente com muitos nomes e um atrás do outro. É um tempo muito rapidinho. Porque tem todo o trabalho da psicografia que será feito depois, que dura umas 3 horas escrevendo ali. E não pode gastar muito tempo para que todos sejam atendidos, seja possível se fazer isso durante um dia todo, tá bom? Então, seria isso, mas não é. Apesar que você quer tentar fazer em casa, faz isso. Pega um monte de nome aí que se alguém cria para você, depois você tenta conciliar essas histórias. Mas isso, do meu coração, eu descarto. Porque não acredito ser possível e nem se tinha as informações, ok? Então, o Orlando diz, não prometo nada, mas fiquem para o trabalho. Dizendo assim, eu já senti quem vai trazer. E ele percebe isso mesmo. O Orlando é um amigo, sempre que fica aqui em casa e fica com essa proximidade, com a possibilidade de perguntar a ele todas as minhas dúvidas, todas as dúvidas na prática que eu tenho de estudar na teoria, no livro dos médiuns, no livro dos espíritos, mas ele vai me contando e eu, então, sinto isso. E até falo assim pro Orlando, nem precisa pedir para ficar, meu amado, porque as pessoas que estão ali estão tão desejosas, com tanta esperança no coração, que ninguém é capaz de ir embora depois desse contato íntimo ali naquele momento, tá bom? Então, pessoal, vamos começar agora com a psicografia. Eu tinha que fazer essa introdução, esse prefácio, para fazer bastante sentido na intenção e na realidade do teu trabalho, tá bom? Então, vamos lá. Renata Beagle Garcel. Para um pouco já aqui. Olha só que interessante. Vocês percebem que o Orlando não tinha um nome decorado. Não era um nome que estava pronto na cabeça dele. Tanto que ele erra, olha lá. Ó. Vocês conseguem ver. A última palavra ele quase risca por cima e põe ali mais legível. Ou ele entendeu diferente melhor depois. O que mostra uma realidade. Não há nenhum problema em você estar escrevendo uma coisa, riscar e continuar depois, porque você percebeu, opa, essa palavra é melhor, eu escrevi, peguei errado. Será que ele está recebendo um ditado? Será que ele vê a carta e copia? Isso nós temos que perguntar a ele, tá bom? Eu não vou ousar mencionar o que eu não sei aqui e que pode ser todas essas maneiras que eu falei. Até mesmo a mão dele ir mecanicamente. Porque em muitos dos trabalhos que eu pretendo ainda trazer aqui, tem assinatura do desencarnado, o que prova que não é fácil, ninguém consegue fazer assinatura quando você nem viu a assinatura, ainda mais que você viu e tentar imitar de primeira ali. Isso é um fato. Então, esse desenho que vocês estão vendo também tem muito a ver, tá, pessoal? É um lábio bem vermelho, vocês conseguem ver esses risquinhos que representam o brilho, quanto que ele tá vermelho, e ela escreve aquele biquinho. Calma lá, pessoal. Prepare o vosso coração, que é uma bomba de amor lá dentro de nós. Então, vamos lá. Ó, só um detalhe para vocês entenderem. Vocês perceberam aqui que eu fiz uma edição. Foi o único momento que eu fiz uma edição no vídeo. E por quê? Porque quando chama o nome, como foi chamado aqui, elas estão lá no fundo, levanta, vem caminhando até aqui, recebem um abraço, demora um pouco. Para encurtar esse tempo, então eu fiz essa edição, tá joia? Mas elas sentaram, aí eu não corto mais nada, podem ver. Ela é muito engraçada. Eu vejo Dona Ivete falando, Dona Ivete, essa senhora de azul, mãe da Renata, e a Dani, que conversou comigo, essa menina de branco, ao lado da mamãe. Uma bondade da Dona Ivete, deixou a casa vazia. Sabe aquela vovó carinhosa, amorosa, que sente assim, poxa, queria minha família toda unida, toda aqui junto, uma mamãe protetora. Sinto isso na Dona Ivete, é muito gostoso sentir isso nas pessoas. A bondade, tentar olhar nas pessoas com olhos amorosos, olhos de irmãos, que sofrem como nós, que estão ali à procura de um alívio para o coração. E elas encontraram, porque a Rê foi brilhante nessa comunicação, foi lindo. Vamos em frente então. Eu paro toda hora, pessoal, desculpem, tá? Minha mãe, Ivete, minha irmã Dani.
Ah, não valeu essa daqui, tá bom, pessoal? Como nós já falamos, Ivete e Dani, ele havia recebido essa informação. Então, tá 0-0, tá empatado. Com o apoio da nossa querida rainha vovó Joana, entrego-me na possibilidade de enviar algumas palavras que registro nestas páginas que estão aqui aos meus olhos. Vocês percebem que quando ela cita já a vovó Joana, há um impacto nas meninas? Vamos voltar, não vai ter jeito. Vou ter que voltar um pouquinho. Olha quando ela fala, vovó Joana. Com o apoio da nossa querida rainha vovó Joana, entrego-me... Olha lá, perceberam? Me parece que ela fala, minha mãe, a vovó Joana, é mãe da dona Ivete, mãe da mãe. Então, veja que aqui há um impacto já forte na reação das meninas. Olhe isso o tempo todo. Se, ao falar, como se reage, se recebe com frieza, se recebe com calor amoroso, com dúvida. Perceba o semblante das meninas, a expressão facial delas. Então, a vovó Joana estava lá, que é a mãe da mãe. Isso já mostra uma coisa muito bonita. Nós não perdemos nossa individualidade no mundo espiritual e nós encontramos com quem amamos, com quem nos relacionamos, com quem está ligado à família, à amizade, tá? E olha só que interessante que ela vai falar. Na possibilidade de enviar algumas palavras que registro nestas páginas que estão aqui aos meus olhos. Vovó Joana é aquela coisinha mais bela e está bem remoçada, que estou tentando descolar que creme ela tem passado. Notem, pessoal, que a Renata era realmente feliz. Quando você vai fazer uma psicografia, o tanto de pessoas que querem fazer esse trabalho e o tempo que você tem, a Rê vai até falar isso mais pra frente, que ela ficaria até altas horas, até a madrugada escrevendo, mas não é bem assim. Ou seja, o que você vai falar é muito importante. Você não vai falar uma bobeira, ficar enrolando. Então, ela comenta algo da avó dela e que a Dani confirma para mim dizendo isso. A Dani me contou que a vovó Joana, que é a mãe da mãe, era muito linda. Era uma mulher muito bonita. E tinha um olho tão azul, mais azul que o céu. E que elas até brincavam assim, é o azul da vovó Joana. É o azul da vovó Joana. E essa expressão é importante, então, ela ter comentado. E ela brinca dizendo que ela queria descobrir que creme era aquele que ela estava passando, porque ela estava mais rejuvenescida, ela estava mais bonita, mais jovem. Como pode ser isso? Como se explica? Pessoal, agora vamos entrar um pouquinho numa parte da doutrina espírita. A ideia do trabalho é essa, tá bom? Se você quiser ver a psicografia inteira, tem aí no nosso... Se você quiser ver a psicografia inteira, no YouTube mesmo, no nosso canal, ela está lá junto com outras. Mas essa aqui vai precisar ser interrompida. Aqui, olha que interessante, pessoal. Essa questão da pessoa parecer diferente, ou parecer mais jovem, ou ter uma outra aparência. Como que Kardec explica isso? Na questão 95 de O Livro dos Espíritos, Kardec informa isso, através dos Espíritos. O perispírito, que é o corpo fluídico nosso, quando nós morremos, por exemplo, o corpo físico fica na matéria, fica na terra. Mas o perispírito, ele continua existindo com forma, porque nós olhamos no espelho, nós nos vemos com aquela forma, então a gente plasma esse perispírito, ele tem o formato do nosso corpo físico. Só que olha o que interessante, Kardec explicando então esse corpo fluídico nosso. O perispírito assume a forma que o espírito gosta, que o espírito quer ter. Então você consegue plasmar, modificar muito mais facilmente o seu perispírito do que o corpo físico. No corpo físico nós não temos que fazer uma cirurgia plástica, temos que fazer enxerto de cabelo, se você quiser esconder a sua calvície, você quer pintar o seu cabelo, tudo bem, você consegue. No mundo espiritual, no perispírito, isso é mais fácil, é mais realizável só com o teu desejo, dessa vontade. Por isso que ele fala, o espírito toma forma que o espírito gosta ou que o espírito quer. Continuando. Desse modo, o espírito pode ser reconhecido pelo homem. Isso se comprova quando ele é visto algumas vezes nos sonhos ou mesmo no estado de vigília. E em outras vezes nas aparições, quando ele assume a forma visível ou mesmo palpável. Então, o Kardec está explicando para a gente que o perispírito
pode tomar formas diferentes conforme ele queira, conforme ele deseje. É claro que vai depender sempre do grau de evolução de cada espírito. Essa condição vai ficando cada vez mais acessível a espíritos superiores. Eles plasmam com muita mais facilidade essa forma do perispírito. E muito menos fácil é quando estamos muito ligados à matéria, ao corpo físico, aquela condição do que vivemos aqui encarnados, tá bem? Aqui na Revista Espírita, Kardec vai nos explicar ainda melhor sobre isso. Ó. Revista Espírita, janeiro de 1859, texto de Allan Kardec. A forma aparente de espíritos depende do perispírito, cuja natureza, essencialmente flexível, se presta às modificações que lhe queira dar o espírito. Veja as modificações que o espírito, que é o que somos, na verdade, quer dar. Deixando o envoltório material, ou seja, o corpo físico, o espírito leva consigo seu invólucro etéreo, o qual constitui outra espécie de corpo. Em seu estado normal, tem esse corpo uma forma humana, mas não calcada traço a traço sobre aquele corpo que ficou, ou aquela forma do corpo que ficou, principalmente quando foi deixado há algum tempo. Então, quanto mais tempo vai passando no mundo espiritual, mais diferente ou mais desconectado, não obrigatoriamente precisa, mas mais próprio vai ficando a forma desse perispírito desconectada com aquela do corpo físico. Então você pode encontrar uma pessoa mais rejuvenescida no mundo espiritual. Mas muitas vezes nós temos aqui, para não demorar muito, eu só vou contar. Há relatos, por exemplo, de uma criança desencarnar muito novinha, não tem idade, 5 anos de idade, 3 anos, 8 anos. Só que essa criança, ao voltar ao mundo espiritual, não fica criança mais. Ele não tem que esperar o crescimento dele acontecer. Pode ser que espere, principalmente se ele tiver uma condição muito presa àquela informação e já tinha consciência do corpinho dele, então ele acha que ele é uma criança, ele até demora um pouquinho mais. Mas isso não necessariamente pode acontecer. Você pode se desencarnar, né, ou desencarnar, e rapidamente adotar uma outra forma perispiritual que você tem desejo, que você quer. O próprio Emmanuel mesmo, muitas vezes se mostrava vestido de senador romano, é uma forma da última encarnação dele, ou de anteriores encarnações, na qual ele conseguia e queria fazer isso e fazia sem nenhum problema, tá bom? E o que eu estava dizendo é que então se morre uma criança muito nova, ela logo toma a forma de um adulto, e quando ela vai encontrar com a mamãe no mundo espiritual, durante o sono da mamãe, né, em desdobramento da alma, essa pessoa, ou emancipação da alma, como Kardec chama, não vai reconhecer. Imagina uma criança desencarna e de repente ele está vendo ali um homem barbado, um homem mais velho, ou a forma do perispírito que aquele espírito quer ter. Então a mãe não reconheceria, esse não é meu filho, o pai também é a mesma coisa. Então esse perispírito, essa pessoa, pode colocar a forma daquela criança que o papai e a mamãe reconhecerão e sentirão com muito mais facilidade a identificação, que é ele. Tá bem? Olha como é bonito, olha como é verdadeiro. E por curiosidade ou informação, quando uma criança desencarna muito novinha, por exemplo, com 1 ano, 1 ano e meio, e não tinha a imagem própria no espelho tão definida, ele que forma vai adotar? A forma muito provavelmente da última encarnação dele, que é quando a memória dele está mais recente, está mais viva e mais forte, tá joia? Então isso acontece. Mas isso é parte sobre o assunto de perispírito. Vamos continuar mais um pouquinho aqui com o Kardec, ó. Nos primeiros instantes após a morte, maior será a semelhança. Esta se apaga, porém, à medida que se opera o desprendimento e que o espírito se torna mais estranho ao seu último envoltório. Contudo, ele pode retomar sempre a primeira aparência, quer quanto às afeições, quer quanto às roupas, quando julga útil para dar-se a conhecer. Então, ele pode sim colocar uma roupa específica, ele pode aparecer com um certo laço no cabelo, uma menina, para que ela seja identificada mais facilmente. Isso é tudo pela família encarnada que ficou e que não compreenderia. Falou, essa não é minha filha, esse não é meu pai, esse não é meu irmão, eu não reconheço. E assim é que acontece, tá bom? Então, quando a Rê conta aqui pra gente sobre isso, sobre essa possibilidade dela estar vendo a avó mais linda ainda e vai descobrir qual creme que é, a Rê tá brincando. Ela tá dizendo isso, nossa, ela tá observando um fato, não sei se a Rê tinha um conhecimento espírita a fundo, ou eu vou estrategicamente colocar uma coisa aqui para subliminarmente já dizer que eu quero falar. Não, eu acho que não. Eu acho que a Rê contou de uma maneira divertida
o que ela estava fazendo, como ela observou a avó dela. Só que, na verdade, ela já deve ter perguntado, nossa, avó, como a senhora está tão linda, o que a senhora fez, que creme a senhora está passando? E aí houve a informação para ela, não, filha, aqui a gente vai... E contou, mas ela brincou assim e todos nós nos divertimos. A Rê foi muito feliz em tirar esse peso dramático da morte, aquela dor horrível. Não, ela vem falar isso. Pessoal, não vim trazer tristeza, não vim falar de tristeza, nem de doença. Vim falar de alegria, como ela era. Então um ponto que você está me mostrando é assim, ela encontra uma avó, a vovó Joana, mãe da mãe, as meninas têm esse impacto forte, e ela comenta algo que é real para a doutrina espírita. O perispírito diferente, plasmável. A vovó já desencarnou há algum tempo antes dela, então já estava com esse aspecto para mais rejuvenescida, porque ela fala de creme, tá bom? Vamos mais então, pessoal. Ela me disse, Renata, você é fogo, hein? Nem aqui no céu você não para com suas graças. Para, pessoal. É muito bacana, porque a Dani me contou umas coisas que a Rê fazia, que ela tocava o terror na casa dessa vovó Joana. Por quê? Qual é a história? Quando a vovó fala, segundo a Dani, isso, Dani, nem aqui no céu você para com essas brincadeiras. A Dani me contou que a vovó Joana, que morou com elas também, estava morando agora numa casinha para ela, numa casinha dela. E que a Renata, essa que está escrevendo a carta, e um primo, que ela não menciona o nome, mas eu vou dizer então só o primo, iam lá na casa da vovó, e sabe aquelas vovós assim, tradicionais, que cuidam bem do fogão, deixam tudo muito limpinho, muito arrumadinho? Essas crianças, a Renata e esse primo, já percebendo esse cuidado da vovó, falavam assim para ela, vovó, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos pintar em cima do seu fogão. Nós vamos pintar o seu fogão. Vovó, nós vamos aprender a desmontar e montar um fogão. E a vovó acreditava e ficava doida, assim, né? Ela tocava o terror, como a Dani disse. Então isso mostra que, assim, a vovó realmente está ali afirmando que a personalidade da Renata continua a mesma. Nem aqui no céu você me deixa em paz, ou não foi isso que ela falou. Nem aqui no céu você sossega, desacelera, Renata, ela vai dizer. Mostrando pra gente, pessoal, a vida no mundo espiritual é feliz, é alegre. Não tem nenhum problema a gente brincar. Deus não nos quer tristes. A morte não aconteceu para nos entristecer ou prejudicar a família da Dona Ivete, da Renata, da Daniela. Nada disso. Nós precisamos tirar essa nuvem de tristeza que está pintada há tantos séculos da morte, como se isso fosse um castigo que Deus dá. E depois agora, como ele é um Pai misericórdia, ele dá uma colherzinha de chá para atenuar o castigo dele. Nada disso, pessoal. Não nos confundamos assim, isso está equivocado, tá bem? Então, a Renata fazia isso sim e lá tem esse sentido. Aqui, se Orlando, para mencionar algo assim tão íntimo na família, começa a se aprofundar muito, pessoal, e ele nem tem informação de quem vai no centro, a não ser na hora que ele entra ali na sala e ela tem esse contato, como contei para vocês o que acontece antes, tá bom? Continuando então. Olha, não vim falar de doença, de surpresas que o corpo parece ter aprontado para nós. Veja que choro sentido que a Dani dá agora, que o corpo parece ter aprontado para nós. Vou voltar um pouquinho, pessoal, não tem outro jeito. Ela estava sorrindo e a Dani, ela me contou que ela é muito sincera nos sentimentos. Ela sorri quando está com vontade de sorrir, chora quando quer chorar e nunca fará isso sem vontade, como muitos fingem, né, que está sentindo uma coisa por um interesse pessoal. Então olha só como a Dani escorre uma lágrima sentida dela, porque a Rê teve um infarto, tá bom? Então vê se ela menciona essa peça que o corpo pregou. E por que peça, pessoal? Eu vou relatar uma coisa importante que a Dani contou. A Rê, ela fez uma cirurgia bariátrica. Ela estava alguns quilos já mais magra, um tanto considerável. E ela estava muito radiante, muito feliz, ela estava num ponto do auge dela, segundo a Dani. E aparentemente já depois da cirurgia bariátrica, os riscos que a obesidade traz, como pressão arterial, riscos cardíacos, estava diminuído, já não estava mais com tanto perigo. Mas mesmo assim ela teve esse infarto. Então mostra para ela que o corpo pregou uma peça realmente. Poxa, agora a hora que estava tudo bem, que ela estava com o corpo mais ao gosto dela, com menos risco de algum problema, acontece isso. Olha que interessante, que verdade, que sutil isso aí, vai ficar muito mais forte. Nem aqui Esperem no aí. céu então vamos lá ver. Você não para com suas Dani, graças. ó. Olha,
Não vim falar de doença, Olha, Dani, de ó. surpresas que o corpo parece ter aprontado para nós. Olha. A Não Dona Ivete quero também. ver tristeza. Sai fora a tristeza, longe de nós. Mamãe, abrace e beije o papai Luiz. Mais uma evidência. O papai Luiz. Se ela só dissesse, mamãe, abraça e beijo o papai, tudo bem, pode ter falado. Mas é uma afirmação que serve para todo mundo. Só se ela não tivesse pai, aí já teria errado. Mas ela fala, abraça o papai Luiz. E essa informação não foi passada, então esse nome conta. Dani e Ivete nós estamos desconsiderando, mas Luiz estou considerando. Com toda a minha ternura. Agora, deixa eu falar, hein? O que é ouvir, hein? A Dona Ivete já falou, é o filho dela. Vocês vão ouvir aqui, depois eu vou falar que impressão que eu tive quando eu estava vendo a psicografia ali ao vivo e quando a Dani me contou o que o Vi fazia. O Vinícius é meu piloto do amor. Eu amo este menino. Ah, como eu amo. Vi, voe. Você nasceu para brilhar. Mamãe não te esquece. Que as asas de Deus, Vi, sejam as asas de sua aeronave. Mãe. Pessoal, aqui eu preciso contar uma coisa que eu comecei a perceber a realidade, a sinceridade, a verdade, e que era a Renata que estava escrevendo aquilo. Por quê? Quando eu ouvi isso, Vi, voe, na minha impressão foi assim, uma criança pequena, de menor de idade, brincando com um avião, uma aeronave, eu até me vi um disco voador na cabeça, um disquinho voador, como o Chaves brincava, já se foi o disco voador, já chegou o disco voador. E aí eu tive essa ideia, então voe, é um conselho de mãe, voe filho, seja livre, vá em frente. Mas é muito mais profundo do que isso, é muito mais real do que isso. O Vinícius é piloto de avião. Então ela menciona, Vi, olha que coisa linda que ele está fazendo. E realmente isso está na vida do Vi, marcando a ele, é importante para ele. E voe, filho, voe, as tuas asas são guiadas por Deus. Olha que coisa mais maravilhosa. Eu vou pôr uma foto do Vi aqui, a Dani me mandou, e é muito legal, é muito bonito. É o Vinícius que vocês estão vendo, tá bom? Então, ele sendo piloto, nossa, me convenceu muito mais. Que ela sabia que estava falando, é filho dela, e ela deseja isso. Voe, filho, voe. Você encontrou o seu trabalho, você encontrou a sua eudaimonia, você encontrou que você está sendo feliz, e a mamãe está muito feliz por isso. Não fica triste não, Vi. Seja muito feliz com o que você faz. Voe. Tem muito a ver porque o Vinícius é piloto. Não chore assim. Sua rê não escapou de seus dedos. Ai, pessoal, essa parte foi depois que eu conversei com a Dani. Falei, Dani, alguma parte assim específica que a carta trouxe para você? E aqui foi muito forte essa parte. Mãe, a rê não escapou dos seus dedos, não escorreu pelos seus dedos. Até vou voltar um pouquinho aqui, ó, para ouvir ela falar, quer ver? Sua aeronave. Mãe, não chore assim. Sua rê não escapou de seus dedos. Tanto é que hoje é uma estrada que nos ilumina, não é mesmo? Eu só não pareci de corpo inteiro, mas quantos sinais que eu deixo de minha presença ao seu lado, mamãe. Tá, eu deixei passar um pouquinho aqui porque a Dani me contou o seguinte, a Dona Ivete já mais de uma vez sonhou com a Renata. E conversando com a Renata só aparecia metade do corpo. Não que ela estivesse cortada, mas é como se ela estivesse sentada. E a Dona Ivete então só via metade do corpo dela. E ela fala isso. Mãe, eu não apareci de corpo inteiro. Para a Dona Ivete isso é muito significativo. Mas essa discorrer das mãos é muito forte. Por quê? A Renata foi cremada. Tá bom? Foi cremada, como vocês sabem, a cremação é entregue as cinzas à família. E a Dona Ivete então pegou essas cinzas na mão. Um pouco dela, talvez. Coloca essas cinzas na mão e as cinzas muito levinhas escorrem pela mão, caem, não dá para nem tentar segurar areia, como vocês imaginam. E a mãe, Dona Ivete, falou, ai, a Rê
escapou pelas minhas mãos, escorreu pelos meus dedos. E a Renata nota isso, sabe desse fato da família e põe na carta: mãe, eu não escorri dos seus dedos. Não era eu que estava ali. Ela até comenta, a Dani comigo, que a Renata disse para a Dona Ivete que era uma brincadeira nesses sonhos, que ela não foi cremada, que antes de haver a cremação, ela pede para o moço retirá-la de lá, e que então ela não estava queimada. Não foi para talvez ajudar a Dona Ivete a desvincular esse pensamento de que a Renata era aquelas cinzas, ou de que nosso corpo está no cemitério, ou que você tem que orar e falar com o ente querido lá no cemitério e rezar para ele lá. Não, essa prática nem é boa, depois a gente pode conversar disso. Mas olha esse fato, pessoal. A Rê comenta: mãe, não escorri pelos seus dedos, porque não estava ali, eu estou viva aqui com a avó em outro lugar. Vamos continuar. Trago os meus coraçãozinhos em minhas mãos como expressão de meu amor. Trago os meus coraçõezinhos em minhas mãos. Ela fazia muito aquele gesto, pessoal, muito, muito. Ela jogava um beijo de batom vermelho, que já vai finalizar com chave de ouro, e colocava o coraçãozinho assim. Então, trago os coraçãozinhos em minhas mãos. Não é o coraçãozinho no papel, não é o coraçãozinho no porta-retrato, não é o coraçãozinho nos beijos, é o coraçãozinho em minhas mãos. Se fosse chute, pessoal, começa a não fazer sentido. E a Dani me contou que isso era um hábito da Rê, quando ela saía, ela fazia esse gesto de coração para elas, tá bem? A você e ao papai Luiz, peço total compreensão ao Fábio. Dani, fique na paz, porque sou total compreensão com as decisões do Fábio. Veja como a Dani sente esse conselho para ela, esse pedido. Esse particular, pessoal, eu não vou entrar em detalhes. A Dani me contou, eu sei o que houve, mas por ser uma relação da família, nada criminosa, nada feia, mas uma relação íntima deles, essa parte eu vou dizer só que tem muito a ver, sim. Peço que vocês compreendam. Porque a gente fala: por que você não usa nome fictício, então? Porque vocês estão vendo as personagens reais da história. Eu posso chamar elas de outro nome, mas aí bagunça tudo. Não, como elas autorizaram e elas estão aqui vendo, são essas mesmas. A Dani, que está aqui com a mão no rosto, a Dona Ivete, e ela então aconselha, confirmando o que lá dentro da sala o Orlando já havia dito, quando ele fala: não é bom guardar mágoa, Dani. Parece que ele já sente alguma coisa, ou ela fala para ele, pede para ela não guardar nenhuma mágoa do Fábio, que é o marido, ou ex-marido, ou que ficou viúvo da Renata, tá bom? Que é também pai do Vinícius, tá joia? Pois ele merece ser feliz. Entre os amores, neste outro plano, tudo é lição e aprendizado. Somos livres em nossas escolhas. Quanto a mim, tudo beleza mesmo. Gostaria de ficar aqui até altas horas da noite, conversando com vocês. Mas não é assim. Aquilo que eu falei no começo, não dá para ficar escrevendo qualquer coisa, então a carta é muito pensada, e não foi ali na hora que ela vai, o que eu vou escrever? Não, já traz tudo pronto, é uma organização tamanha, pessoal da espiritualidade superior, para que isso aconteça, tá bom? Então ela usou exatamente as ideias que ela quis colocar, a vovó Joana estava ali ajudando, dando lembranças, aconselhando que ela fizesse assim, para tocar o coração da mamãe, da irmã, da família, e fazer o bem, e consolar, tá bom? E a Rê foi muito feliz. E a Rê deve estar assistindo aqui também. Rê, você mandou muito, hein, mulher? Vovó Joana, eu quero ver esses olhos aí quando chegar a hora de eu dormir, ou na hora do meu desencarne, mas quero ver com os meus próprios olhos, hein? Preciso atender os conselhos da vovó Joana, que disse: desacelere, Renata. Agora, fica tudo de mim, pois você vai saber, não é, mamãe? Biquinho. Aqui, pessoal, ela chama a atenção para uma coisa que a mãe vai saber. Agora, fica tudo de mim, biquinho. Aquele biquinho. Renata. Veja a reação das meninas. Garcel. Veja a reação da Dona Ivete, veja a reação da Dani. Vou ter que voltar um pouquinho. Ó. Aquele biquinho. Renata Beagle Garcel. Esse biquinho, pessoal, já foi aqui mais ou menos mencionado, mas era um hábito que a Rê tinha, de que quando ela passava o batom vermelho, que vocês viram ali no desenho,
A Dona Ivete não gostava. Tudo bem. A Dona Ivete, filha, esse batom tão vermelho, não. E ela, muito extrovertida, muito brincalhona, e fazia um biquinho para ela. Jogava um beijo, fazia um biquinho, fazia os coraçõezinhos. E isso então marca aquele biquinho. Porque a Dani me contou que no dia que ela saiu ali, ela estava indo embora, e depois disso parece que Dona Ivete não conviveu mais com a Rê porque houve o desencarne. Ela passou esse batom e a mãe falou: Rê, esse batom vermelho, você vai sair com ele? E ela fez o biquinho e fez o coraçãozinho, e o trecho onde sai da casa até o portão, segundo a Dani, é longo, é um trecho de caminhada, e ela então a Dona Ivete ficou vendo a Rê ir até lá, ela foi, entrou no carro e falou: eu te amo, mãe, alguma coisa assim, e fez, aquele biquinho, fez o biquinho para ela e fazia coração. Então, acabou a carta aqui. Essa é a Letícia, esse abraço amoroso que a Letícia dá em todos. Aqui eu vou fazer uma brincadeira, pessoal, que às vezes assim, nossa, cada coisa. Eu vou pedir para ficar com a psicografia. Aí posso ficar com esse desenho para mim? Acha que tem cabimento esse tipo de pergunta? Mas era só para mostrar o quanto que eu estava feliz ali com a psicografia da Rê, o quanto que a vida deve ser feliz, e uma brincadeira que, graças a Deus, a Dani entendeu na hora e deu uma risada muito agradável para mim, muito gostosa, foi muito legal. Olha lá. Posso ficar com o desenho? Tô brincando também. Vou explicar o do batom. Vermelho e fazia biquinho. E aí ela desenhou aqui, ó, o biquinho e escreveu em cima, aquele biquinho. Aquele. É aquele. Aí ela ia embora, ela fazia assim pra gente de longe. Essa imagem, pessoal. Essa imagem que eu parei da Letícia dando um abraço na Dani, para mim é muito significativa. Para mim é o símbolo máximo, o símbolo maior dessa intenção, desse trabalho. Consolar corações, saber que nós estamos unidos, estamos juntos, que todos nós temos dores, que todos nós estamos sujeitos a desencarnar a qualquer momento. Tantos desencarnes com a Covid aconteceu, houve pessoas que desencarnaram na Covid nessa psicografia, mais de uma por sinal, mas houve também infartos, houve AVC, e a gente está à mercê disso. Para morrer, basta estar encarnado. E isso acontecerá com todos nós. E nós vamos poder encontrar a Dona Joana, vamos poder encontrar a Renata, e vamos conhecer todas essas pessoas maravilhosas. Eu quero mostrar um detalhe também que a Dani comentou, que a Rê comentou, que esse encontrar com alguém no mundo espiritual, né? E como que pode, se algumas pessoas falam que nós perdemos nossa individualidade? Essa de perder a individualidade, pessoal, seria como se eu pegasse algumas gotas e jogassem no oceano. Elas estão lá, elas não foram destruídas, mas elas se misturaram de uma tal maneira que eu não consigo recuperá-las, eu não consigo pegá-las de volta. E o que isso quer dizer? Que eu não tenho mais consciência de quem eu sou, eu me integro a um todo energético, vamos dizer, e muitos explicam assim. Mas como então explicar alguém que traz uma psicografia tão pessoal, tão íntima, dizendo que está viva, continuando a existir, encontrando pessoas que amavam? Eu não acho justo nós falarmos, não, isso daí é que algumas pessoas, no caso o Orlando, conseguem captar de uma consciência cósmica que está na cabeça de todas as pessoas e pegar. Você consegue fazer isso? Você não consegue. Tem algum curso que ensine a fazer isso? Não tem. Por que os que fazem, como Chico Xavier e Orlando, falam que não é isso? Falam que é uma pessoa que está ali escrevendo. Eu vou dar mais crédito a quem está me mostrando essa possibilidade. E não quem fala o que é, quem fala o que é, julgando sem fazer. Se ele quiser fazer, então faça para eu ver. Ou encontre alguém que faça. Não precisa ser nem você que fala quem. Pode procurar. No mundo todo, um ser humano que seja capaz de sentar, ficar na frente de uma pessoa e trazer comunicações personalizadas, individuais, com detalhes da morte, com detalhes do dia a dia, da vida, da alegria das pessoas que conheceu. Então eu acho que não pode ser outra explicação, a não ser esta de que o espírito continua individual
conhecendo a si mesmo, lembrando do que viveu, amando, reencontrando pessoas e trazendo psicografias como essa que nós acabamos de ver. Olha que legal, então, essa pergunta, ó. No Livro dos Espíritos, a questão 285. Os espíritos se reconhecem por terem coabitado a Terra? O filho reconhece o pai? O amigo reconhece o amigo? A resposta: perfeitamente. E assim de geração em geração. Então você não perde a individualidade e reconhece as pessoas que estão ali com você, que você conviveu, como se você tivesse encontrado elas encarnadas, só que em outro país, em outro lugar, tá bom? Normal assim, tá joia? Outra pergunta, 289. Nossos parentes e amigos costumam vir-nos ao encontro quando deixamos a Terra? Olha essa resposta. Sim, os espíritos vão ao encontro da alma a quem são afeiçoados. A avó Joana era muito afeiçoada, a Renata foi ao encontro dela e estava ali com ela. Felicitam-na como se regressasse de uma viagem, por haver escapado aos perigos da estrada, e ajudam-na a desprender-se dos liames corporais, porque muitas das nossas dificuldades é nos desvincular, desapegar do corpo físico. Muitos ficam ali envolvidos, presos na casa. Por quê? Porque está muito materializado, nunca pensou na possibilidade da vida após a morte. Nunca considerou que o Sócrates, o grande filósofo, falava que filosofar é treinar para morrer. É treinar que nós não temos esse corpo físico, nós não somos esse. E falando em Sócrates, inclusive quando falaram, Sócrates, onde você quer que nós joguemos você, onde enterramos seu corpo? Ele fala, onde vai enterrar a mim? Não, com o meu corpo vocês fazem o que vocês quiserem, eu vou estar muito longe. Sabendo disso, isso praticamente 500 anos antes de Jesus vir à Terra. Então, eu vou passar o áudio da Dani e aí serve pelo recado, Lê, que a Dani pediu para te entregar, tá bom? Fica aqui dado ao vivo para você. Não sei quantas vezes você fala com o Dr. Orlando, mas quando falar, diga que eu seguia. Eu procurava um lugar de estar mais próximo a ele. Eu sou apaixonada pela esposa dele. Minha meta, ela é minha meta. Eu não sou nem 10% do que ela é. De feliz, de abraços que acalentam que ela tem. Abraço gostoso mesmo. E eu sou assim, apaixonada por ela. E fala com ele, se você tiver a oportunidade, que eu mandei um beijo pros dois. Que é um obrigada sempre e pra sempre, tá bom? E realmente vai aqui esse agradecimento a toda a equipe do Orlando, a Letícia que se entrega. A Lê se entrega, pessoal, ali. Eu nunca vi um trabalho da Lê, nem os que eu estava e nem os que eu vi pela internet, em que ela não se emocionasse muito pelas histórias das pessoas, e ele está ali talvez fazendo um papel mais importante do Orlando. Mais importante do que o próprio Orlando. Por quê? Porque o apoio, o consolo, o coração de mãe, o abraço fraterno representa muito. Bom, pessoal, e a última pergunta que eu fiz para eles: o que esta carta causou na família, nas pessoas? E a Dani disse que trouxe alegria, paz, aliviou a elas coisas que desde o dia do desencarne da Renata elas não estavam conseguindo encontrar, não estavam conseguindo obter. Isso não é privilégio de espírita, isso não é privilégio de católico, isso não é privilégio de ateu, isso não é privilégio de evangélico, protestante. Isso é um privilégio de um filho de Deus. Se você é filho de Deus, você pode contar com esse privilégio, porque do mesmo modo que desencarnam, eles continuam nos amando e podem nos trazer psicografias. E se você é um buscador de uma psicografia e já faz bastante tempo e já está perdendo a esperança, continua. Quem sabe não era esse tempo necessário para você conseguir receber o que você quer. E caso não tenha recebido, se alegre pela psicografia de pessoas como a Renata, que trouxe uma carta amorosa, alegre, limpa, que mostra a continuação da vida, que nós devemos ser muito felizes e que devemos ser gratos a Deus por essa oportunidade. Estar aqui encarnado é como estar numa escola vestindo um uniforme, mas uma hora ou outra bate o sinal, o uniforme vai ter que ser deixado para a terra, para a escola, e nós vamos voltar como somos, livres, como diz a Renata. Mamãe, eu sou livre, e a Rê está mais livre do que nunca. Renata, vovó Joana, um beijo, minhas amadas,
que vocês me ajudaram muito nesse trabalho, pedi muito a vocês, e família da Renata, família da vovó Ivete, do papai Luiz, da Dani, do Vinícius, do Fábio, que vocês sejam muito felizes. Muito obrigado pela autorização de mostrar essa imagem neste vídeo, mas a intenção real é dar alegria e consolo a tantos corações aflitos que sofrem pelas pessoas que morreram e que amavam muito. Um beijo a todos vocês, meus amados, que Jesus nos abençoe.